Brasil faz primeiro treino na Sérvia, após 20 horas de voo. Divulgação, CBVA. Seleção brasileira masculina de vôlei estreia nesta sexta-feira, às 15 horas, de Brasília, na Liga das Nações, contra a Sérvia, em Kraljevo. É a primeira parada de quase 2 voltas ao mundo apenas para a disputa da fase inicial desta competição que entra no calendário este ano, no lugar da Liga Mundial. Serão cerca de 77,4 mil quilômetros, calculados com auxílio do Google Maps, de acordo com as viagens e suas respectivas escalas por 8 países, do Brasil à Austrália. Uma volta ao mundo em linha reta, levando em consideração a circunferência equatorial, dá algo em torno de 40 mil quilômetros. Leia mais, saiba como Jaque e Murilo ajudarão a suprir a carência de líberos no vôlei para avançar à fase final. Em Lille, França, a seleção disputará 15 jogos e fará 16 viagens, entre 4 continentes, em aproximadamente um mês. Para a estreia, por exemplo, foram cerca de 20 horas de voo, entre Rio, Zurique, Suíça, Belgrado e Kraljevo, Sérvia. Cartão de milhagem. Seleção masculina de vôlei vai viajar cerca de 77,4 mil quilômetros para disputar a fase inicial da Liga das Nações. A distância que a seleção vai percorrer equivale a quase 2 voltas na terra. Belgrado, Zurique, Istambul, Varnova, Kraljevo, Dubai, Goiânia, Legenda, Melbourne, dia 21 de maio, dia 28 de maio, dia 3 sextos, dia 11 sextos, dia 18 de junho, dia 24 de junho, Rio de Janeiro, São Paulo. Distância aproximada por trajetos 9.348 Rio de Janeiro, Zurique 965 km, Zurique, Belgrado 122 com Belgrado, Kraljevo 122 km, Kraljevo, Belgrado 965 com Belgrado, Zurique, Zurique, São Paulo 9.611 que São Paulo, Goiânia 813 com Goiânia, São Paulo 813 km, 10.587 que São Paulo. Istambul 2.503 km, Istambul, Ufalfa, Istambul 2.503 km, Istambul, Varna 244 km, Varna, Istambul 244 km, 3.016 km, Istambul, Dubai, Melbourne 11.658 km, Melbourne, Dubai 11.658 k, Dubai, São Paulo 12.219 k. Fonte: Confederação Brasileira de Vôlei. Google Maps. Cartão de milhagem. Seleção masculina de vôlei vai viajar cerca de 77,4 mil quilômetros para disputar a fase inicial da Liga das Nações. A distância que a seleção vai percorrer equivale a quase 2 voltas na terra. Belgrado, Zurique, Istambul, Varnova, Kraljevo, Dubai, Goiânia, Melbourne, São Paulo, Rio de Janeiro. Legenda: dia 21 de maio, dia 28 de maio, dia 03, 06, dia 11, 06, dia 18 de junho, dia 24 de junho. Distância aproximada por trajetos. Distância, em quilômetro, 9.348 Rio, Zurique, Zurique, Belgrado 965.122 Belgrado, Kraljevo, Belgrado 122 Belgrado, Zurique 965 Zurique, São Paulo 9.611 São Paulo, Goiânia 813 Goiânia, São Paulo 813 São Paulo, Istambul 10.587 Istambul, Ufa 2.503 Ufa, Istambul 2.503 Istambul, Varna 244 Varna. Istambul 2.443.016 Istambul, Dubai, Melbourne 11.658 Melbourne, Dubai 11.658 Dubai, São Paulo 12.219 Fonte: Confederação Brasileira de Vôlei. Google Maps. Socorro FNANCERO. Quem ajudará a pagar essa conta é o Comitê Olímpico do Brasil, COB, com verba específica para projetos especiais, oriundos
segunda da Lei Agnello-Piva, além do repasse de verbas para projetos de todas as modalidades olímpicas. Segundo o COB, a CBV recebeu este ano cerca de R$ 1 milhões para suporte a algumas ações, a fim de possibilitar que se concentre na viabilização das melhores condições de viagens aos atletas brasileiros durante a Liga das Nações, que terá um roteiro desgastante neste ano e que poderá impactar no desempenho da equipe. Além disso, o COB explicou que, no caso do vôlei de praia, está apoiando 9 duplas por meio de pagamento de suas comissões técnicas. De acordo com o COB, não foi apenas a CBV que passou o chapéu para turbinar o orçamento deste ano. Outras confederações ou seus atletas tiveram apoio, como as de atletismo, canoagem, ginástica artística, judô, karatê, natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e a vela. Segundo o CEO da Confederação Brasileira de Vôlei CBV, Radamés Latari, o auxílio do COB não será usado diretamente para o pagamento de passagens aéreas, mas em outras áreas de apoio, como hospedagem e alimentação. E com a economia nestas áreas, será possível, segundo ele, reorganizar o orçamento para o pagamento das viagens. Ele explica ainda que com esta nova competição, a fase de classificação passou a ter 5 etapas e não 3, sem contar a fase final, o que elevou os custos. Leia também: campeões olímpicos Alisson e Bruno Schmidt anunciam fim da dupla ex-BV, fechará o ano devendo cerca de R$ 20 milhões e com perspectiva dramática, os custos com viagens aumentaram muito nos últimos 2 anos, especialmente porque a Federação Internacional não ajuda mais nesse quesito. Junte-se a isso o fato que a CBV precisou se adequar a uma nova realidade financeira, reflexo dos resultados da economia do país, explica Latari, que entrou em 2018 no vermelho e ainda equilibra as contas. De fato, está mais puxado. Viagens das seleções custaram R$ 5,50 milhões. Latari informa que, apenas com as viagens da seleção masculina para a Liga das Nações, a CBV vai gastar R$ 1,656 milhões. Com o feminino, que disputa a mesma competição e tem deslocamento menos insano, o custo será de R$ 1,233 milhões. Para este ano, está previsto gasto de R$ 5,5 milhões apenas com as viagens das seleções de quadra. Além da Liga das Nações, haverá mais 2 mundiais, 2 Copas Pan-Americana e 4 Sul-Americanos. O dirigente diz também que os novos tempos exigiram adaptações. Nem sempre os campeões olímpicos e mundiais viajam de primeira classe ou executiva, direito conquistado por eles. Na grande maioria dos trajetos, embarcaram na classe econômica. Segundo Renan Dalzotto, como a Liga das Nações é longa, será preciso pensar a longo prazo. Por isso, ele introduzirá um rodízio de atletas, mesmo com a limitação de inscrição de no máximo 14 jogadores por etapa, assim como José Roberto Guimarães, do feminino. Faremos um revezamento natural para evitar maiores desgastes. O objetivo principal deste ano é o Mundial, alerta Renan, que já botou o time para treinar na terça-feira. Desde o início tínhamos ciência que seria uma competição extremamente dura e até um pouco cruel na quantidade de viagens.
Mas, de qualquer forma, vamos encarar isso da melhor maneira possível. Por isso, é sempre importante fazer um bom treino no dia da chegada aos locais para, no dia seguinte, já retomar a condição de treino coletivo e tático.